Bom, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho sobre o conhecimento da macrofauna em um ambiente consolidado. Aqui eu mostro para vocês pequenos grupos de organismos, principalmente gastrópodes moluscos da família Litorinidae, e além desses podemos encontrar diferentes tipos de outros organismos, como crustáceos isópodas, caminhando nessas partes mais superiores da praia. Principalmente aqui nesse platô que eu mostro para vocês, é uma construção para barrar o hidrodinamismo, aqui feito pela comunidade. E aqui eu apresento o mesolitoral e vamos explorando, investigando um pouco da fauna e tentando revelar um pouco desses organismos que aqui são encontrados. Aqui, como por exemplo, podemos observar alguns serrípedes, cracas, que elas estão bem no início desse platô, além de parecerem mortas, mas na verdade são curiosamente resistentes. Andando cerca de 60 metros por esse platô, nós vamos encontrar inúmeras poças de maré. Aqui podemos observar que elas são bastante preenchidas com água, mas possuem profundidades diferentes e composições diferentes, principalmente no seu interior, com fundo arenoso, com bastante macroalgas. E dentre essas poças vamos encontrar inúmeros organismos, principalmente vasculhando seus seixos, ou então coletando certas alíquotas dessas algas. E aí podemos começar a pensar em trabalhos metodológicos a respeito disso. Quem vai trabalhar com macrofauna bentônica precisa ter seus objetivos muito bem definidos, além de um desenho amostral bem estabelecido. E isso é para evitar problemas durante a execução do projeto em campo. Além de saber qual organismo você pretende trabalhar, você também deve estabelecer qual método de coleta e qual o tamanho da área amostral você pretende realizar. Talvez realizando transectos com uma área determinada ou realizando buscas ativas com um tempo pré-definido. Normalmente, essa primeira coleta, também conhecida como coleta piloto, ela serve para você ajustar o seu projeto com a metodologia. E isso justamente para repeti-la futuramente nas próximas coletas, tendo assim uma padronização e evitando erros amostrais. Os principais achados da macrofauna bentônica será explorando as poças de marés, seja investigando as macroalgas que estão no interior das piscinas ou nas suas bordas, seja investigando os seixos e sedimento, seja até mesmo investigando as bordas dessas piscinas irregulares, com tamanhos diferenciados. Muitas delas são conectadas e estão bastante preenchidas de água ainda, dependendo da altitude da maré. Aqui, como por exemplo, encontramos certos inquilinos, como o Octopus insulares, que é um representante vágio da macrofauna bentônica, além de muitos incrustantes. À medida que nos aproximamos do final do platô, muito próximo do infralitoral, nós conseguimos observar certas diferenças na abundância de alguns grupos de organismos, principalmente os incrustantes de seixos dentro das poças de marés. Bem, aqui nós vamos explorar um pouco de um seixo. Temos esse aqui de um tamanho grande, com formas variadas, e aí temos a predominância principalmente do grupo Assídia de tunicados, certo? Temos diferentes espécies aqui predominando sobre elas, sobre esse seixo. Temos cores variadas, mas coletando uma certa porção dessas colônias e levando para o laboratório conseguimos identificar diferentes formas oidais. Mas basicamente esse seixo ele compete entre espécies de assídias, que elas estão competindo por espaço. E aí é interessante para você que deseja fazer essa investigação de área de cobertura,
Pode-se obter a porcentagem amostral de cada colônia dessa e ver a competição, quem está ganhando por espaço, certo? Quem está sendo suprimida por espaço. Isso são investigações, são curiosidades interessantes para você que deseja investigar os organismos coloniais, principalmente sobre os seixos. Bem, os seixos eles não guardam apenas fauna incrustante. Nós encontraremos muito comumente diversos organismos vágeis, principalmente moluscos, gastrópodes, pataliformes, encontraremos poliplacóforos, encontraremos moluscos, gastrópodes aplisídeos, muitos crustáceos serão encontrados. E é interessante ver, principalmente coletar algum desses organismos para estudos de populacionais, de reprodução, estudos sazonais, certo? Investigar a dieta, a alimentação deles. Observamos também que esse seixo ele é predominado por algas. Nessas algas, elas são encontradas muitas vezes desovas desses organismos, como por exemplo esses de Aplysia, esse formato, essa massa aqui tubular, lembra muito um macarrãozinho anexado com algas. Nós temos aí também a presença de muitos ofiuroides, é muito comum encontrarmos ofiuroides, membros aí de Echinodermata, muitas tégulas virídulas, e aí estudos reprodutivos desses organismos de tamanhos variados podem ser acompanhados. Temos aqui a presença de um caranguejo. Sobre as poças, nós encontramos muitos equinodermos caminhando aí vagamente, de tamanhos também variados. E não só moluscos e equinodermos, nós encontramos também, pouco comumente, mas encontramos algumas planárias. É bem comum, na verdade, é mais fácil encontrá-las debaixo desses seixos ou então vagando livremente aí pelas poças, por dentro de poças de marés, certo? E aí nós encontramos várias populações aí, famílias de poliplacóforos, certo? E aí o seixo ele é uma área bem curiosa de se explorar, certo? Principalmente na questão de competições, como eu tinha falado anteriormente. Aqui nós temos claramente outras diferentes espécies de assídeas, certo? Nós temos uma pequena colônia ali, temos presença de breuzoários, uma pequena porção de breuzoários, tanto de um lado como nessa outra região. Nós vemos aí, encontramos alguns poliplacóforos, nós temos ali, temos a predominância também de alguns tubos de poliqueta. Também podem ser encontrados, às vezes, vermitídeos nesses seixos. E não só os seixos merecem atenção. Outras regiões do platô merecem bastante serem exploradas, como por exemplo essa área do Recife, onde temos a presença aí de ouriços do grupo Echinodermata. E aí nós temos diferenças do tamanho dessa toca formada por eles, e esses organismos eles vão fazendo destruição, uma erosão natural desses recifes, e aí vão mudando totalmente a fisionomia da área do platô.
Isso pode ser explorado em diferentes pontos desse platô, não só em uma única região. Às vezes merece a gente sair explorando um pouco mais e observando outros organismos. Outras formações curiosas, por exemplo, são esse recife completamente arenoso formado por Fragmatopoma, que é um anelídeozinho, um poliqueto, e aí a gente vê essas galerias, essas tubulações, essa construção, essa bioconstrução que ele faz, certo? E isso vai modificando a área. Bem, e objetos de estudo para macrofauna não faltam. Explorando aí qualquer seixo, é muito comum encontrarmos várias galerias, encontramos vários organismos epifaunais, mas também é possível nós explorarmos organismos infaunais dentro desses sedimentos. Aí teríamos que partir para um método um pouco mais destrutivo, mas podemos perfeitamente explorar a epifauna. Aí nós temos assídeas, temos algumas esponjas, temos moluscos, crustáceos, algas tem bastante organismos presos. E aí depende do que se pretende estudar.